Hoje nós vamos falar sobre abordagens teóricas que orientam o processo de cuidar em enfermagem. As contribuições de Edgar Morin. Edgar Morin nasceu em Paris, no dia 8 de julho de 1921. É um antropólogo, sociólogo e filósofo francês, judeu de origem sefardita, pesquisador emérito do Centro Nacional de Pesquisa Científica. Formado em Direito, História e Geografia, realizou diversos estudos em Filosofia, Sociologia e Epistemologia. É autor de mais de 30 livros, entre eles O Método, Introdução ao Pensamento Complexo, Ciência com Consciência e os 7 Saberes necessários para a educação do futuro. Durante a Segunda Guerra Mundial, participou da Resistência Francesa. É considerado um dos principais pensadores contemporâneos e um dos principais teóricos da complexidade. Filho único, seu pai, Vidal Nahal, era um comerciante originário de Salônica. Sua mãe, Luna Beresse, faleceu quando ele tinha 10 anos. Ateu declarado, descreve-se como neo-marrano. A principal obra de Edgar Morin é constituída por 6 volumes, O Método. Foi escrita durante 3 décadas e meia. Trata-se de uma das maiores obras de epistemologia disponível. Morin inicia os primeiros escritos da obra em 1973, com a publicação do livro O Paradigma Perdido, a Natureza Humana, uma transformação epistemológica por questionar o fechamento ideológico e paradigmático das ciências, além de apresentar uma alternativa à concepção de paradigma encontrada em Thomas Kuhn. Seu primeiro livro traduzido para o português é O Cinema ou O Homem Imaginário, em 1958. A teoria da complexidade surge através das teorias dos sistemas, da informação e cibernética, e é baseada em 3 grandes princípios tal teoria. O primeiro princípio é o princípio hologramático, onde Morin o descreve um holograma como uma imagem em que cada ponto contém quase a totalidade da informação sobre o objeto representado. Nesse sentido, Morin diz que a parte está no todo e o todo está na parte. O segundo princípio é o princípio dialógico. Partindo do pensamento dialético marxista, entretanto adaptado, Morin acredita que há contradições que não se resolvem, são insuperáveis. E o terceiro princípio, o princípio recursivo. O indivíduo produz a sociedade e é produzido por ela. Tal princípio é interpretado por Morin como uma espiral. A complexidade surgiu para combater a fragmentação dos saberes através da transdisciplinaridade. A teoria da complexidade, apesar de semelhante, se diferencia da teoria holística. Na teoria holística, o todo é sempre mais importante que as partes. Na teoria da complexidade, às vezes o todo é mais importante, entretanto, às vezes a parte é mais fundamental. Para melhor entendermos a teoria da complexidade e a sua prática na enfermagem, vamos analisar o artigo intitulado Caminho da Esperança nas Relações envolvendo os Idosos, Olhar da Complexidade sobre a Pandemia da Covid-19. O grupo populacional mais vulnerável e que apresenta maior letalidade em relação à Covid-19 são os idosos. Tal fato deve-se à imunossenescência. As vivências da pandemia da Covid-19 podem despertar o repensar e pensamento para novos tempos, nos quais a enfermagem gerontológica reforça e fortalece sua prática, alinhada à consciência, ética, moral e ciência, orientando o cuidado em prol do ser humano digno, solidário e fraterno. É o momento de revitalizar o pensamento gerontológico, fomentando a cultura do envelhecimento no Brasil. A reumanização das relações com o idoso inclui o seio familiar e a sociedade, destacando-se o respeito e zelo com o idoso,
compreensão sobre as alterações de senescência e da senilidade. Inclui-se nesse âmbito a política de cuidado ao idoso, que exclui a rejeição, a desmotivação de residencialização e videoproteção exacerbada, possibilitando liberdade para espaços de compreensão e afeição do idoso no meio social. A revitalização da solidariedade entrelaça-se com a valorização do idoso como ser humano multifacetado, e isso envolve compreensão para além do aspecto numérico de anos vividos. Pressupõe fortalecimento da rede de apoio, principalmente para aqueles que residem sozinhos ou possuem limitações físicas ou cognitivas, grupo que apresenta crescimento quantitativo relevante. No pensamento complexo, o ser humano desenvolve a capacidade de pensar de forma conjunta sobre os problemas locais e globais, possibilitando tecer considerações acerca das partes na sua relação com o todo e do todo nas suas relações com as partes. Assim, não se partilha do pensamento parcelado, reducionista ou simplificado, incapaz de vislumbrar a globalidade, gerador da separação dos diferentes aspectos do contexto da vida, do isolamento dos objetivos ou fenômenos do seu meio ambiente, levando à incapacidade de integrar-se ao sistema global. Fazendo a relação da teoria da complexidade ao ensino, podemos considerar que a teoria da complexidade busca ampliar o pensamento sobre o mundo e a vida. Esta teoria também se desdobra para romper com o pensamento simplificador e fragmentado que caracteriza a educação tradicional. A educação tradicional corresponde ao processo de ensino focado no isolamento dos conteúdos das disciplinas, memorização didática e a reprodução do conhecimento sem reflexão crítica sobre problemas como desigualdades sociais, pobreza e dimensões éticas. Desse modo, a fragmentação do saber é objeto de ambição da teoria da complexidade, no sentido de relatar as articulações que são destruídas pelos cortes entre disciplinas, entre categorias cognitivas e entre os tipos de conhecimento. Além disso, o pensamento complexo almeja um conhecimento multidimensional, com a integração dos saberes e redimensionamento nos contextos cognitivos, sociológicos, psicológicos e afetivos, que entendem o ser humano em sua subjetividade a fim de transcender novos entendimentos sobre o processo de ensino. Esse foi um trabalho apresentado na disciplina Processo do Cuidar em Enfermagem do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da UFPB. Teve como discentes Ana Pedrina Freitas Mascarenhas, Bárbara Maria Lopes da Silva Brandão, Felícia Augusta de Lima Villanova, Francisco Assis Dantas Neto e Maria Helena Ferreira Brasil.